Graça e paz, Deus abençoe a todos. Essa semana é semana de estudos, de uma introdução ao Antigo Testamento, mas hoje nós tiramos para reflexão sobre alguns textos da Palavra de Deus, principalmente textos aqui do Antigo Testamento, e eu estou aqui passando pelo livro do profeta Isaías. Querendo Deus, nós poderemos em algum momento trabalhar o livro do profeta Isaías. É um livro muito rico, né? As profecias de Isaías, elas têm um alcance assim fantástico, extraordinário, chegam até nós. Ainda que Isaías não tivesse pleno conhecimento disso ou uma plena convicção disso, mas o que foi dito por Deus através de Isaías nos alcança. Tudo que foi dito através dos profetas do Antigo Testamento, chega até nós, chega até a igreja, chega até os gentios, chega até os povos, ou as ilhas das nações, chega até aquele que está se sentindo sozinho, isolado, esquecido, abandonado, tá? A palavra de Deus alcança a todo aquele que nele crê e todo aquele que eleva o seu coração numa oração, ainda que silenciosa: Senhor meu Deus, o que será de mim? E Isaías, no capítulo 43, quando Deus se apresenta como o único salvador ou resgatador de Israel e da uma, Deus se apresenta, diz assim o texto da palavra de Deus: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías está falando sobre eventos futuros. Isaías, quando profetiza, ele está profetizando antes do povo ser enviado para o cativeiro babilônico. Antes do povo ser enviado para o cativeiro babilônico, Isaías já profetiza que o povo seria salvo, liberto do cativeiro. Isaías anuncia o aprisionamento, Isaías anuncia a libertação, Isaías anuncia a salvação de Deus antes que o povo, que a nação soubesse que necessitaria da salvação de Deus. Antes. Profecia preditiva só existe na Bíblia. Profecia preditiva que se cumpre, que pode ser verificada através da história, que você abre os livros de história, você analisa as profecias e você vê, Deus cumpriu, foi predito e foi cumprido. Algumas pessoas, os nossos sabidos, eu não posso falar que são sábios, alguns sabidos entre os religiosos têm dificuldade em acreditar em profecia preditiva. Então eles falam que não foi Isaías que escreveu essa segunda parte do livro dele. Depois do cativeiro babilônico, sacerdotes, discípulos dos sacerdotes, escreveram como se fossem Isaías, como se Isaías tivesse predito. Essa é uma desculpa, esse é um pretexto para alguém que não quer acreditar na verdade. Mas eu não imaginava isso, que até pessoas de empreendimento, não sei, chegou até mim, eu nunca participei disso, nunca ninguém me disse, mas eu soube que até determinados empreendimentos aí, as pessoas têm lá os seus advogados, os seus analistas financeiros, os analistas de mercado, os especialistas em marketing, mas sempre tem um especialista lá à parte que na prática é um adivinho, alguma coisa, alguém do sobrenatural, alguém do espiritual. Até quem diz que não crê, por via das dúvidas, vai lá e dá uma consultadinha, pede uma oração, né? Chama um padre, um pastor, alguma coisa assim. Até mesmo entre os incrédulos existe aquele pensamento de, mas vai que? E nós que cremos? Por que não podemos seguir nessa ousadia? Por que não podemos seguir nesse caminho?
entregando a cada dia mais o nosso viver para Deus. A salvação vem de Deus. A salvação de quê? A salvação de todas as aflições, necessidades e angústias. Essas promessas se cumprem como, quando, onde? A resposta é sempre Jesus Cristo. A resposta para os seus questionamentos é em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Quando Deus realizou? Em Jesus Cristo. Como? Em Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é sempre Jesus Cristo. Estou citando aqui até um chamado aí, agora ele vai entrar em alta de novo. Agostinho, o bispo de Hipona, o Santo Agostinho, no final da vida dele, no final da vida, no auge, na sua maturidade intelectual, espiritual, depois de muito ter vivido, depois de muito ter estudado, depois de muito ter se dedicado a Deus, a obra de Deus, ele escreveu um livro chamado Retratações ou Reconsiderações. Nesse livro, ele deixa claro que tudo que ele pensou, tudo que ele expressou ao longo dos anos, ele reconhece ali Jesus Cristo. Quando ele fala da santificação ou da santidade, é uma necessidade para as nossas vidas, mas é reconhecendo que a perfeita santidade está em Jesus Cristo. Quando ele fala da obediência a Deus, da submissão à vontade de Deus, ele está reconhecendo que nós precisamos ser submissos e obedientes a Deus, mas que a perfeita submissão, a perfeita obediência foi realizada por Jesus Cristo. É através da fé em Jesus Cristo. Não é pela força, não é pela violência. Não é pelo muito falar, não é pelo muito jejuar, não é pelo muito orar, não é pelo muito meditar, é pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Não é pela fé em si mesmo. Não é por uma espiritualidade que invade o nosso ser e que nos eleva a uma condição de perfeição. Não. É pela fé em Jesus Cristo. É pela fé. Tudo que nós podemos e devemos fazer só pode ser realizado nas nossas vidas e através das nossas vidas, através da fé em Jesus Cristo. Aí o profeta continua aqui. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ué, mas por que não nos lembrar se na profecia nós vemos, busquem na palavra, leiam, estudem, observem, analisem, julguem e vejam, nada faltou, nada falhou. Tudo que Deus fez se cumpriu. Tudo que Deus prometeu se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Tem se cumprido, tem se cumprido. Às vezes, você até pode pensar, não, na minha vida, Deus chegou no limite. Daqui não acabou. Para mim, é até aqui e Deus não tem mais nada para fazer. É nesse sentido que o profeta está falando. Não considerei as coisas passadas e não considerei as antigas como se elas tivessem sido tudo o que de Deus se pode viver ou experimentar. O que se passou, o que você viveu, não é tudo. O que nós vivemos, o que nós aprendemos, não é tudo. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós experimentamos, não é tudo, não foi tudo. Você não viveu tudo. Você não viveu tudo. O Jó, o sofredor, uma parte da vida ele experimentou todas as coisas boas. Num determinado momento, Deus permitiu que ele experimentasse o sofrimento. Deus permitiu que ele experimentasse a perda. Deus permitiu que ele experimentasse a morte dos filhos. Deus permitiu que ele experimentasse a completa ruína. Deus permitiu que ele experimentasse a doença. Deus permitiu que ele experimentasse o desprezo, a afronta.
de pessoas que ele havia ajudado, de pessoas que ele havia auxiliado. Deus permitiu coisas terríveis na vida de Jó. E com base em tudo de bom que ele viveu com Deus, ele disse para a mulher, que a mulher estava desesperada: Jó, você ainda guarda a sua integridade? Abençoa a Deus e morre. É um daqueles momentos em que a pessoa fala: não aguento ver tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta vergonha, tanta derrota. É melhor morrer do que viver. Muitas pessoas chegaram nesse momento das suas vidas, em que chegaram a dizer: é melhor morrer, a morte é melhor do que a vida, porque para mim já deu. Não deu. E Jó repreendeu a esposa: estás louca? Se nós aceitamos o bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal? E ali Jó foi justificado. O resto do livro é debate filosófico, é preparação para uma revelação superior de Deus, uma revelação, um conhecimento mais profundo de Deus. Jó reconhece que ele conhecia só de ouvir, mas a partir daquele momento em que Deus se revelou para ele, ele se envergonhava e se humilhava, porque tudo que ele viveu não significava absolutamente nada diante da grandiosidade da glória de Deus que se manifestou para ele. Não considereis as coisas passadas como se fosse tudo que Deus tem para realizar. Como Jó, durante uma parte da vida, só experimentou coisas boas e depois as ruins, muitas pessoas de nós também, durante boa parte da vida, só experimentou as pauladas, né? As pancadas, os açoites, as ofensas, as humilhações. E falou: não, tá bom, para mim não tá bom. Não está bom. Não está nada bom. Não está nada ótimo, não está nada excelente. Isso não é tudo. Isso não pode ser tudo. Uma coisa é pedir a Deus forças para suportar o que tem que suportar. Mas achar que a dor, o sofrimento, a angústia, a derrota, a humilhação são tudo que Deus tem para aqueles que creem nele, não, isso nunca, isso não pode. Então, nesse sentido, as coisas passadas, as coisas antigas, não devem ser a nossa referência em relação ao poder de Deus, ao agir de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus nas nossas vidas. Suportamos, graças a Deus, coisas terríveis. Vivenciamos e estamos vivos hoje, graças a Deus. Enfermidades, perdas, mortes, coisas que tivemos muita dificuldade para compreender, para aceitar. Coisas que levaram anos para que entendêssemos, de fato, Deus tem agido até mesmo em meio a isso. Deus tem sido fiel até mesmo na morte. Deus tem sido fiel até mesmo nas perdas. Deus tem sido fiel até mesmo no prejuízo. Deus tem sido fiel na depressão. Deus tem sido fiel na ansiedade. Deus tem sido fiel no medo. Deus tem sido fiel. Deus é fiel. E as coisas passadas e as coisas antigas não são tudo o que Deus tem. Amamos a palavra de Deus. Amamos os feitos de Deus através dos santos do Antigo, através dos santos do Novo Testamento. Amamos essas verdades, porque elas nos alimentam, porque elas nos fortalecem, porque elas nos sustentam, porque elas nos edificam. Mas não são tudo. Não são tudo que Deus tem. Deus tem novidades. Deus tem coisas novas. Deus tem preparado coisas novas. É o que a palavra de Deus declara. Eis que faço coisa nova, eis que realizo algo novo, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. A Bíblia fala sempre de caminhos e fala de águas, né? De água. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Caminho, jornada é uma referência bíblica, é uma referência do mundo antigo, referência à Bíblia, ao modo de viver, o caminho, né? O caminhante, o peregrino, a jornada, a caminhada em direção a. Nesse sentido, nós somos peregrinos. Nesse sentido, nós estamos numa jornada que acreditamos nós e que ninguém se atreva a tentar nos roubar nesse sentido, uma caminhada que nos conduz à glória eterna. Uma caminhada que nos conduz à casa do Pai, uma caminhada que nos conduz ao paraíso,
uma caminhada que nos conduz ao céu. Ah, Marco, mas o doutor lá falou que o céu é aqui na terra. Será céu. Céu é o lugar onde Deus está. A terra será céu também. A terra será céu também. Tá? Não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum. Não há contradição nenhuma. São aspectos da mesma verdade, da mesma promessa. Céu é o lugar onde Deus está. A sua vida pode ser um pedacinho do céu neste mundo. Pode sim. E será. Porque Deus é Deus de novidades. Deus é Deus que renova as suas promessas. Deus é Deus que cumpre as suas promessas através da história. Não é só o que ele prometeu para Abraão que ele cumpriu em Abraão. Não. O que ele prometeu para Abraão, ele cumpriu na vida de Abraão, através na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos e de toda a família da fé. Nós, que nem sabemos qual foi a cara de Abraão, tá? Não sei se ele tinha 2 metros de altura ou 1,63 m. E não me interessa saber se ele era careca, se ele era magro, se ele era barrigudo. Não me interessa saber. O que me importa saber de Abraão é o testemunho que ele obteve de haver agradado a Deus. E o fato de que Deus se revelou a Abraão. E Deus se revela a mim e a você através da fé em Jesus Cristo. A mesma fé que teve Abraão. A mesma fé que teve Abraão. É a mesma fé. Não pense você que Abraão era um super-homem. Abraão era um homem dos seus dias, que enfrentava todas as dificuldades comuns aos homens naqueles dias. Tá bom? Abraão é um homem que teve uma vida longa, uma vida muito longa, uma vida próspera, uma vida muito abençoada. E, ao mesmo tempo, essa vida longa foi uma vida de expectativa, que pela fé não se tornou desespero, pela fé se transformou em esperança. Abraão viveu esperando e confiando em Deus, até que, quando era impossível, quando tornou-se impossível, uma mulher de 90 anos e uma mulher de 100, e um homem de 100 anos de idade, um homem centenário e uma mulher perto dos 100, 90 anos, 2 idosos, quando impossível, não dá, não tem. Não é impossível. Aí Deus mostrou para Abraão, para Sara e para toda a humanidade. O impossível é a especialidade de Deus. O impossível é o momento de Deus. O impossível esta é a hora de Deus. O impossível é o momento da revelação e da manifestação de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Esquece o passado. Esquece. Esquece. Porque o que Deus vai realizar ofuscará o brilho dos dias passados. O que Deus realizou em Abraão, na vida de Abraão naquele momento, ofuscou todos os outros feitos. Ofuscou todas as outras realizações. Abraão era pai. Sara deu à luz, a mulher pariu. Você fica imaginando a vizinhança lá, fila, para ver uma mulher de 90 anos amamentando. As mulheres iam lá na tenda para ver ela amamentar. Tá, que mulher é curiosa. Ah, ouvi dizer que Sara deu à luz. Ah, só vendo. E foram ver. E viram. E se alegraram. E glorificaram a Deus. Isso não só pode, como vai acontecer na sua vida também. É importante que aconteça, é relevante que aconteça. Você não precisa ser Abraão, você não precisa ser Isaac, você não precisa ser Jacó, você não precisa ser o Moisés. Você é filho da promessa. Você é fruto da promessa. Você é aquele que foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus. Você é aquele que habita nos confins da terra, no nascente, no poente. Você é aquele que está geograficamente a milhares de quilômetros da terra santa, da terra da promessa, porque a promessa de Deus se cumpre sobre toda a terra. A promessa de Deus se cumpre
para toda a humanidade através da fé em Cristo Jesus. Então não tenha medo de crer em Deus. Não tenha medo de acreditar e de aceitar a verdade. Deus tem coisas novas para realizar na sua vida e através da sua vida. Esta é a palavra dele. E essa palavra é viva. Essa palavra não se esvai, essa palavra não se esgota, porque essa palavra faz referência a Cristo Jesus e através de Cristo Jesus ela é passada para os apóstolos, para os profetas, para a igreja e chega até nós hoje. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Você não tem Isaías, eu sinto muito, você não tem Isaías para proclamar essa palavra para você. Nisso eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. É o mesmo Deus. É o mesmo Espírito. É o mesmo poder. É a mesma graça transbordante que traz fé, confiança e vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz. Muita paz.